tudo bem? Sou o professor Leandro, professor de matemática. Hoje a gente vai fazer uma atividade, novamente uma atividade diferente, né? Com todos os conteúdos que a gente viu na prova do quarto bimestre. A gente vai fazer na correção da prova de recuperação, tá? Para quem não fez a recuperação, ela é similar à prova que a gente tinha feito. Então é como se vocês estivessem fazendo novamente a prova de vocês, tá? Até façam um teste, tá? Tentem refazer essa prova. Ela está sendo enviada em anexo, tá? Tentem refazer ela. Pode fazer agora, sem olhar o vídeo. Eu vou dar uma explicada de como é que resolve algumas questões, né? E para a gente retomar, e depois vocês mandam isso no AVA, tá? Então, vamos ver aqui, beleza. Aqui são as alternativas, tá? Aqui é a prova. Então, calcule a medida do ângulo central CAB da figura a seguir, sabendo que o ângulo BDC mede 62. Então, olhando para essa figura aqui, ele quer saber qual é a medida desse ângulo central aqui. Lembra como é que a gente resolve isso? Algumas propriedades que a gente tem. A primeira propriedade que a gente utiliza aqui, né, é a soma interna dos ângulos do triângulo. Então, esse triângulo maior aqui, o DCB, ele tem 180 graus, né, tudo. Então, para a gente saber esse ângulo aqui, é só a gente fazer 180 menos 62,3 menos 62,15. Isso vai dar uma medida, né? Então, descobriu a medida desse daqui, a gente viu lá num dos capítulos relações, né, de ângulos. Por exemplo, se esse ângulo aqui e esse daqui estão, esse aqui bem no centro, tá? Esses ângulos estão ligados ao mesmo ponto, que no caso C e B, então esse ângulo central mede o dobro desse. Lembram disso? Então, vamos supor que aqui dê 50, aqui vai dar 100, né? Se aqui deu 60, aqui vai dar 120. Lembra? Então, aqui no caso vai dar algum valor, aqui vai ser o dobro. Vocês calculem lá. Outra, utilizando esse tipo de propriedade. Calcula a medida do ângulo beta da figura a seguir. Então, aqui está o ângulo beta e a gente tem que descobrir qual que é a medida dele. Vocês percebem que esse ângulo aqui, de 45 graus que está em B, é o mesmo que está em D, né? Então, é como se eu movimentasse ele para cá. Eu posso movimentar esse ângulo B, aqui, que dá 45 graus, por todo o círculo e ele não vai mudar. Então, esse ângulo aqui no canto vai medir 45 graus. Beleza, eu já tenho um ângulo. Quanto que mede esse ângulo aqui? Lembram lá da propriedade? É a mesma que a gente acabou de usar. Esse ângulo aqui vai medir metade desse ângulo, né? Esse 80 aqui é o arco de BD. Então, se 80 é o arco de BD, aqui o ângulo E aqui no canto vai ser 40. Novamente utilizando aquela propriedade que os ângulos internos de um triângulo medem 180 graus, então a gente faz 180 menos 40 menos 45, né? Isso vai dar 180 menos 95. Alguma coisa assim. 180 menos 85. Um vai dar 40, outro 45, 180 menos 85. Isso dá quanto? Então, outra, qual o valor dos ângulos beta e alfa do quadrilátero a seguir? Essa aqui eu acho que até tinha numa das questões que a gente acabou de ver. A gente sabe que ângulos opostos em um quadrilátero, eles têm que medir determinado valor. Então, a gente sabe que 100 mais alfa tem que medir alguma coisa e beta mais 110 também tem que medir alguma coisa. Vocês lembram quanto que é? Quando a gente tem quadriláteros inscritos. Lembram lá, né? Determine o valor de x com base na figura, sabendo que as duas semiretas são tangentes ao círculo. Então, aqui a gente tem essa figura, né? Temos as duas equações das semiretas aqui no caso, né? Seria uma equação direta, mas a gente tem que elas são tangentes ao círculo e se encontram num ponto. Elas poderiam continuar aqui, mas não faz diferença, né? O que nos importa é esse ponto aqui. Então, quer dizer o quê? Que essa distância e essa é igual, né? A gente pode fazer uma igualdade, quanto que chega aqui? Aí depois,
Determine a quantidade de juros gerada por um capital de R$ 2.500 por um tempo de 1 ano e meio, uma taxa de 6% ao mês, aplicada a juros compostos. Aqui a gente vai utilizar a fórmula de montante, né, para juros compostos. Lembram qual que é a fórmula? Montante para juros compostos é igual a montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N, né? Então, o nosso montante ali vai ser 2.500, o tempo 1,5 anos, a gente vai ter que dar em meses, porque isso daqui está em meses, né? Então, 1,5 ano é o mesmo que 18 meses. E a taxa 0,06, né? Então, vai ser 2.500 vezes 1,06 elevado a 18 vezes 2.500, né? Exato. Vai ser mais ou menos isso daqui, ó. 2.500 vezes, aí abre parêntese, 1 mais 0,06, fecha parêntese, e isso elevado a 18. Isso aí. Essa vai ser a fórmula, né, para o cálculo do montante. Então, a gente quer descobrir o juro. Depois que você calculou isso, vai ter que fazer menos 2.500. Opa, deixa eu voltar aqui. Menos 2.500. Por quê? Porque não tem uma fórmula para o cálculo de juros direta, né? Mas tem uma fórmula, tem um jeito, né? A gente calcula um montante, subtrai o capital inicial, então a gente tem o restante por o juro. Beleza? Isso já tem que dar algum valor aqui, né? Calcule a taxa de juros gerada por um capital de R$500 aplicada a juros simples um tempo de 6 meses, que gerou um total de R$2.500 em juros. Essa é fácil. É a fórmula de juro lá. Juro é igual ao capital vezes alguma coisa, vezes alguma coisa. É só substituir. Depois a seta. Opa. Depois a seta aqui. Sabendo que determinado aluno tirou as notas 50, 20, 60 com pesos 5, 1 e 4 respectivamente, qual é a média que esse aluno obteve? Lembra lá como é que a gente faz média ponderada? Aqui é a fórmula de média ponderada. 50 vezes alguma coisa, mais 20 vezes alguma coisa, mais 60 vezes alguma coisa, dividido pela soma dos pesos, né? Lembram lá? Bem tranquilo também, né? Essa cai bastante, tá? Essa aqui de média ponderada, cai bastante em vestibular e Enem, e é uma coisa muito simples. Determine a mediana do conjunto. Então aqui a gente tem os números. Como é que é a mediana? Se a gente tem número ímpar, é o número do meio, né? Você coloca eles em ordem crescente, pega o número do meio. No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 6 números. Pega os dois do meio e divide por 2, né? Aqui a 9. A tabela a seguir mostra a pontuação de um clube de futebol nos últimos 4 campeonatos nacionais. Qual o desvio padrão dos dados? Desvio padrão, lembra lá como é que calcula? A fórmula de desvio padrão. Primeiro a gente calcula a variância, né? E antes de calcular a variância, tem que calcular o quê? A média. Então, depois que calculou a média, vai lá na fórmula variância, que é a soma da diferença da média e de cada valor elevado ao quadrado. Isso dividido por n. N aqui é o número de elementos, então é dividido por 4. Aí você chega num determinado valor. E daí depois, para calcular desvio padrão, você faz raiz quadrada disso, né? A raiz quadrada da variância. Ali você já tem que chegar em alguma resposta daí. Isso aqui talvez pode até olhar a fórmula no livro. Determine a medida da área de um círculo na qual está escrito um quadrado de área 196 centímetros. Esse tipo de questão aqui, vocês não precisam lembrar de fórmula nenhuma, né? Eu vou fazer essa aqui no quadro. Ela é bem simples, tá? Olha só. Você tem lá que ele tem um quadrado de 196
centímetros. Então, olha só. A gente tem um quadrado, tem 196 centímetros quadrados de área. E esse quadrado está inscrito em um círculo. Então, opa, aqui ao redor tem um círculo, ok? Ele quer saber qual que é a área desse círculo, né? Com essas informações. Beleza? Como é que a gente pode resolver isso aqui? Eu já não lembro mais de fórmula nenhuma, veio uma questão dessa, como é que a gente pode resolver? Primeiro, né, faz a raiz quadrada de 196. A raiz quadrada de 196 vai dar 14. Tá? Então, a gente sabe que cada lado mede 14, 14, 14. Beleza, como é que a gente faz para calcular a área do círculo agora? Sabendo só que cada lado mede 14. Se cada lado mede 14, a gente pode enxergar isso daqui como 1. Vou tirar esse 196 e o 14 aqui do lado. A gente pode enxergar isso aqui como um triângulo, né? Está dividido ao meio, então ele vai dessa ponta do círculo até essa. Eu sei essa medida aqui e essa daqui. Ou seja, isso daqui pode ser calculado por Pitágoras, né? Então vamos colocar isso aqui como um D. Essa vai ser a nossa diagonal, né? D ao quadrado é igual a 14 ao quadrado mais 14 ao quadrado. Resolvendo isso daqui, a gente chega que D é igual a raiz quadrada 196 mais 196 de alguma coisa aqui. 392. 392. Bem, se estiver errado, vocês corrijam lá. Então a gente tem que D é igual a raiz quadrada de 392. Faz isso dividido por 2, a gente tem o quê? O raio, né? Que é a distância daqui até aqui. Se eu tenho raio, eu consigo calcular a área do círculo. A área do círculo é igual a π vezes L ao quadrado. Então a área do círculo vai ser π é 3,14 vezes o raio ao quadrado. O raio é isso daqui. Tá, raiz quadrada 392 dividido por 2. Vai ser isso daqui ao quadrado. Então, raiz quadrada 392 dividido por 2 ao quadrado. Beleza. Isso aqui é tranquilo para resolver na calculadora. A gente não usou fórmula nenhuma, dá para usar a fórmula que tem lá no livro. E a gente conseguiu resolver o problema. Não é difícil, né? Eu achei fácil. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não. Então, era isso. Essas são as questões da prova, tá? Então, até depois na nossa reunião. Tchau, tchau.